Eu tô lendo aqui Romanos 12:12. Sabe o que é que tem lá em Romanos 12:12, irmão? Lá tá dizendo assim, ó: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Então, na realidade, essa demora de Deus na resposta é um teste para a nossa perseverança. Na perspectiva de Deus, Deus não demora, irmão. Na nossa perspectiva, Deus demora porque Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço. Deus está fora do tempo e espaço. Tempo e espaço, irmão, é coisa que está relacionada a nós, seres mortais. Então, na perspectiva de Deus, Deus não está demorando, irmão. Na perspectiva de Deus, Deus está querendo ver a nossa perseverança. Perseverar na oração, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Perseverar. Perseverar. Deus preserva Pedrosa. É algo que está relacionado com Deus? É algo que está relacionado com Deus. Mas e nós? Nós perseveramos, insistimos. Está entendendo? Insistir. Aí a gente insiste. Persevera. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Persevera em oração. Porque, irmão, se tem uma coisa que os crentes hoje em dia precisam exercitar é paciência, esperança e perseverança, irmão, na oração. Você é paciente na tribulação, maquirotomia, palavra grega, e significa também resignação. Você é resignado, paciente na tribulação. Nem Jó, né? Trema eu diante de uma grande multidão, desprezo da minha família me apavora, eu me calo e não saia da porta. Tá entendendo? Perseverar é o segredo do sucesso. Então, Deus, na realidade, essa demora na minha perspectiva, na perspectiva de Deus, que está fora do tempo, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, Deus está além do tempo e do espaço. Não existe esse negócio de demora. Para Deus não existe demora. Para mim existe, porque eu estou dentro desse tempo e espaço criado por Deus. E eu posso até entender por riscos próprios que está demorando, o tempo está passando, a demora na resposta da oração, não é isso? Eu estou orando por uma cura, eu estou orando por uma providência, eu estou orando por uma provisão e nada acontece. Na minha perspectiva, eu entendo, vejo demora. Mas na perspectiva de Deus, Deus quer ver a minha perseverança, irmão. Aí aqui agora eu mudo a frase. Eu mudo a frase. Você está perseverando ou murmurando? Porque o murmurador, irmão, não recebe absolutamente nada de Deus. Pelo contrário, o murmurador, ele tem tendência a acender a ira de Deus. Murmuraram quando saíram do Egito, murmuraram antes de possuir a terra de Canaã, murmuraram no deserto, murmuraram porque Moisés subiu, demorou, murmuraram.
E todas essas murmurações acenderam a ira de Deus. Está entendendo? Deus, na sua grandeza, não compactua com o murmurador, irmão. Não compactua com aquele que murmura. Rapaz, estou orando há tanto tempo e as coisas não estão acontecendo. Parece até que Deus não existe. Parece até que Deus não está me ouvindo. Parece até que é uma ilusão que eu estou vivendo. Meu Deus, é murmurar, murmurador, murmurador. É um murmurador, irmão. É um murmurador. O céu, nesta tarde, neste início de tarde, quer que você mude o disco. Essa música tem que mudar, irmão. Irmã, essa música tem que mudar, irmã. Em vez de murmurar, persevera em oração. Eu creio, eu creio, eu creio. O mundo se acabando, eu creio, eu creio. O tsunami chegando, eu creio, eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me vais em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos. Salmo 23. Persevera em oração, irmão. Ô, minha irmã, persevera em oração, meu irmão. Persevere, meu irmão, em oração. Não é questão de estar demorando. É porque você não está perseverando, filho. Você está murmurando. É, não está demorando, não. É você que está murmurando. Deixe de murmurar. Tá entendendo? Muda o disco aí. Persevere em oração. Tá certo? Eu acredito, irmão. Eu acredito que muitas vezes a, a, há um contexto que nós mesmos criamos para a nossa vida fora da Bíblia. Tá entendendo? Fora da Bíblia, irmão. Você não pode ter contexto fora da Bíblia, você tem que viver o que está nas Escrituras. E tomar como exemplo situações do passado onde pessoas impactaram gerações, porque foram pessoas perseverantes. Tá entendendo? Pessoas perseverantes impactaram o mundo com sua oração. E eu entendo que a resposta de Deus, que é atemporal, ela acontece no tempo estabelecido por Deus, determinado por Deus. Tá certo? Mas, se na sua perspectiva está demorando, reveja. Na perspectiva de Deus, Deus não demora, irmão. Deus é atemporal, Deus não demora. 1000 anos para Deus é um dia para Deus é 1000 anos. Deus não demora. É o que o texto está querendo dizer. Na minha perspectiva, às vezes demora, por quê? Vamos raciocinar. Eu estou perseverando na oração, eu estou clamando, insistindo com Deus ou eu estou murmurando? É um ponto que devemos levar em consideração. O outro
ponto também é que muitos apóstolos ensinaram que as respostas de Deus sempre vão ter que se encaixar de acordo com aquilo que ele pré-ordenou, de acordo com a sua vontade. Resumindo, será que o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Está entendendo? Será que o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? A gente vê Jesus no Getsemane orando assim: Pai, passa de mim esse cálice. Mas passar de Jesus Cristo o cálice estava de acordo com a vontade de Deus? Eu acredito que não. Somente Jesus tinha condições de beber aquele cálice amargo. Está entendendo? Então, às vezes, nossas orações, elas confrontam a vontade de Deus, irmão. E às vezes Deus não responde porque não sabemos pedir. É o que os apóstolos ensinaram. Vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Porque muitas vezes as petições que vocês fazem não estão de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus está demorando, reflete naquilo que tu pediu, reflete naquilo que tu está orando, para saber que se o que tu está orando está de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus só responde aquilo que está de acordo com a sua soberana vontade, irmão. Paulo, no capítulo de número 12, teve excelentes revelações, uma experiência sobrenatural com Deus, e pela grandeza das revelações que foram colocadas em para Paulo viver, um espinho na carne foi colocado também, a saber, um mensageiro de Satanás, que esbofeteava Paulo todos os momentos para que Paulo não se soberbecesse pela experiência que ele tinha tido com Deus. Pelo que Paulo orou 3 vezes, não uma, não duas, mas 3 vezes Paulo orou, pedindo para que se desviasse aquele espinho na carne. Pai, tira de mim esse espinho, Pai, tira de mim esse espinho. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Na resposta, Deus não quis tirar o espinho. Na resposta, Deus disse: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, muitas vezes a gente ora e a nossa oração, a nossa petição confronta aquilo que Deus quer para nossas vidas. A, a, a oração, às vezes, é para uma determinada finalidade, você quer que aquela determinada finalidade passe, mas Deus não quer, filho. Não é que Deus está demorando, acredite nisso, não é que Deus está demorando, é você que não está sabendo pedir. Não está sabendo pedir. Eu já mostrei aqui 2 exemplos. O exemplo de Cristo: passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Está entendendo? Não está no texto, mas indiretamente a gente vê um não de Deus ali, porque só Cristo estava preparado para tomar aquele cálice. Muitas vezes a gente ora e a nossa oração é assim, irmão. Às vezes confronta aquilo que Deus pré-ordenou, e Deus tinha pré-ordenado aquilo para Cristo. Oh, aleluia, 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 aleluia. E Paulo, da mesma forma, veja a experiência que Paulo tem no capítulo 12, irmão, de 2 Coríntios. Que experiência! E ele mesmo diz: olha, pela excelência, grandeza dessa experiência, um mensageiro de Satanás foi colocado como um espinho na minha carne. E ele me esbofeteava para que eu não me exaltasse, não me ensoberbecesse, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, os espinhos servem para que a gente não se soberbeça, não se exalte, não vire presunçoso, orgulhoso, prepotente. Aí, Pai do céu, coloca esses espinhos ali
para que a gente ande em humildade na sua presença, e a gente quer que Pai do céu tire os espinhos. Não! Você está orando, confrontando a vontade de Deus. Eu não vou tirar o espinho, Paulo. O espinho vai ficar. A minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, depois que ele entende, depois que ele assimila, depois que ele acorda para a realidade de Deus, aí Paulo diz o quê? De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pois quando estou fraco, aí estou forte. Então a gente aprende algumas lições práticas, ok? A gente aprende algumas lições práticas na demora da oração. Primeiro, Deus, ele demora em responder porque quer ver a minha perseverança, ok? Na perspectiva de Deus, Deus não demora. Eu já falei aqui, Deus é atemporal. Não existe esse negócio de demora na perspectiva de Deus. Onde Deus está, não existe esse negócio de demora. Existe esse negócio de demora aqui na criação, onde eu vivo. Onde Deus vive, não. O apóstolo Pedro diz, olha, 1000 anos para Deus é um dia para Deus é 1000 anos. Ou seja, não existe esse negócio de tempo, espaço, onde Deus mora não existe isso. Existe aqui, na criação, aqui existe. E eu estou sujeito ao tempo e ao espaço. Aqui, na minha perspectiva, eu vou dizer, rapaz, está demorando. Mas eu tenho que entender por que está demorando. Está demorando por quê? Primeiro, Deus está querendo ver a minha perseverança. Perseverar em oração, na comunhão, no partir do pão, na convivência com os irmãos. Está entendendo? No desenvolvimento da obra de Deus. Eu tenho que perseverar sempre, perseverar sempre. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, às vezes, eu não sei pedir, irmão. E a minha petição, a minha oração, confronta a vontade de Deus. Confronta a vontade de Deus. Ô, glória, F. Aí Deus não responde. Deus não vai responder uma oração dessa nunca. E se ele responder, ele vai me dar uns santos puxões de orelha. Menino, tu tá pedindo para eu fazer isso? Mas não quero fazer. Eu não escrevi assim. Não é assim. Tá entendendo? Essa situação vai permanecer porque sobre você vai transbordar a minha graça. Eita, cante, aleluia, sobre você vai transbordar a minha graça. O espinho vai continuar, mas sobre você vai transbordar a minha graça. Persevere em oração e saiba orar. É o resumo da nossa devocional de hoje. Persevere em oração, mas saiba orar, viu? Na sua oração, procure buscar qual é a vontade de Deus na sua oração. Meu Deus, me revela aqui, me dá uma instrução, discernimento espiritual para entender a tua vontade na minha vida, porque eu não entendo nada, eu não estou entendendo nada, e para que eu não caia, né, naquela oração que confronta a tua vontade, me diz qual é a tua vontade para a minha vida, meu Deus. Filho. Aprenda a orar. Aprenda a orar. Entendeu aí? Porque muitas vezes a oração demora e muitas vezes ela não é respondida, primeiro, porque primeiro Deus quer ver sua perseverança. Perseverança na oração, na petição, na insistência com Deus. Segundo, é que às vezes o que você pede não está em conformidade com a vontade de Deus. Porque de acordo com a sua vontade, disse Pedro, ele nos responde. De acordo com sua vontade, ele nos responde. Então Deus só vai responder, irmão, aquilo que estiver de acordo com a sua vontade. Pai, passa esse cálice sem que eu beba, mas não se faça a minha, mas a tua vontade.
Oh, glória! Cante!